Bom dia, alunos. Eu sou o professor Clóvis Silqueira e hoje nós vamos estar falando de potência com expoente negativo. E aproveitamos para comentar sobre o expoente 0 e o expoente 1 de forma intuitiva. Então vamos lá ao quadro. Observe as sequências abaixo, que elas são sequências lógicas, isto é, com um pouquinho de atenção, cada aluno, cada pessoa pode estar completando os espaços vazios, mantendo sim o bom senso e a lógica. Então, complete as tabelas. Temos na primeira linha notações na forma de potência, tá? De base 2. Só com base 2 que dá para observar essas lógicas? Não. Podemos fazer com qualquer base, né, desde que não seja zero. Mas a base 2 facilita, né, observarmos o dobro, a metade e assim por diante. Mas vamos lá. Então, observe a primeira linha. Nós temos que na primeira linha, nós temos 2 à quinta, 2 elevado à quarta, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado. Então, quais serão os próximos expoentes desta potência de base 2? Novamente, 2 à quinta, 2 à quarta, 2 ao cubo e assim por diante. E, se calcularmos o valor dessas potências, nós temos que 32 é o 2 à quinta, que 16 é o 2 elevado à quarta potência. O 8 é o 2 ao cubo. Tá, mas vamos lá. Então, nós temos aqui o quê? 32, 16, 8, 4, 2, 1. O que acontece depois? Tá? Se vocês bem observarem, então, nós temos aqui, tanto na notação de potência, como o valor dessa potência, tá? Nós temos, então, sequências que são lógicas, que através de uma observação, talvez desconhecendo, né, um tanto que o conceito da potência, o aluno vai chegar na conclusão dessa lógica, tá? Então, dado um minutinho para que vocês estejam refletindo, vamos lá à situação. Então, olhem só. Então, nós temos o que ocorreu. Acredito que todos tenham chegado a essa conclusão. Expoente 5, 4, 3, 2, está o quê? Diminuindo de 1 em 1. Então, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim infinitamente, tá? Para ambos os lados, não é? Observe aí o que acontece. Por isso nós falamos que é uma sequência lógica. E aqui, 32, metade 16, metade 8, metade 4, metade 2, metade 1. Quem é metade de 1? Meio. Quem é a metade de meia barra? 1/4 da barra. E assim, só que eu quero chamar a atenção o seguinte, não podemos falar que é uma simetria, porque a simetria vem de coisas iguais, né? Pegando um como um centro, olha só o que acontece. Expoente positivo, expoente negativo, expoente positivo, expoente negativo, onde aqui, olha, o 1, opa, 1, vamos voltar àquilo que tinha sido dito para vocês. Eu não disse que era uma oportunidade de observar o expoente 0 e o expoente 1? Então, reforçando o conceito que através de sequências lógicas, podemos concluir que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 será igual a 1. Vou repetir. Todo número diferente de 0, se estiver elevado a 0, será igual a 1. Tá? Isso aqui dá para mostrar tanto através dessa sequência lógica, como através das propriedades da potenciação. Tá? Então, através das propriedades da potenciação, quando que nós vamos ter um expoente 0? Quando nós tivermos duas potências de mesmo expoente se dividindo. Lembra da propriedade da divisão? Então, na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai acabar ocorrendo zero. Faça um teste em cima das propriedades. Mas, eu estou querendo mostrar através do quê?
Através de sequências lógicas, tá? Então, e aí, novamente, expoente positivo, expoente negativo, expoente positivo, expoente negativo. Eu poderia dizer que em relação aos expoentes, nós temos os números simétricos, tá? Em relação aos expoentes, tá bom? Só que olha a consequência dos resultados dessas potências. Então, em relação ao 1, vamos dizer que seja aqui o nosso divisor, aqui, nosso eixo, né? Que vai dividir um lado aqui expoente positivo e outro lado expoente negativo. Então, quando o expoente for negativo, olha só o que aconteceu. Se isso é 1, se isso é 2, então isso é meio, isso é 1/4, isso é 1/8, isso é 1/16, isso aqui é 1/32. Então, em relação ao que acontecia com o expoente positivo, o expoente negativo é simplesmente o inverso do resultado quando o expoente for positivo. Se 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2. O inverso de 2 é meio. Se 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a menos o quadrado de a menos ao quadrado, então vai ser o inverso de 2 ao quadrado. Então, o inverso de 2 ao quadrado, que é 4, é 1/4. O inverso de 2 ao cubo, que é 8, é 1/8. O inverso de 2 elevado à quarta, que é 16, 1/16. E assim infinitamente. Então, observaram isso, né? 4, 8, 16, simplesmente trocando o sinal do expoente. Logo, eu quero mostrar um atalho, que esse atalho é extremamente interessante para que o aluno faça os cálculos com potência de expoente negativo. Então, para calcular potências com expoente negativo, basta inverter a base e mudar o sinal do expoente e calcular. Então, olhem só, 3, eu posso colocar o 1 dividindo 3, porque o 1 como divisor não vai alterar o resultado, será sempre o número. Então, 3 e 3 dividido por 1 é a mesma coisa. Quem é o inverso de 3? 1/3. Então, inverte a base e troca o sinal do expoente. E calcula. Quem é o quadrado de 1/3? 1/3 vezes 1/3, 1/9. Quando for uma fração, fica mais fácil de enxergar quem é o inverso. Quem é o inverso de 2/5? 5/2. Troca o sinal do expoente. Então, o valor da potência com expoente negativo é o inverso dessa base com sinal positivo. Tá certo? Então, inverte a base e calcule. Quem é o quadrado de 5/2? 5/2 vezes 5/2, 25/4, que é o 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 25/4. Tudo bem aí? Então, aí nós temos a forma aí como calcular potência com expoentes negativos. Vamos ao outro quadro. Esse outro quadro está simplesmente mostrando sequências do que acontece, né? Está diminuindo 1 no expoente. Se a base é 2, então é metade. Se a base fosse 3, seria 1/3. E assim por diante. Tá? Exemplo, 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 1 é 3. Quem é 3 de 9? É 1/3. Tá bom? 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9. Quem é 9 de 27? 1/3. Tá bom? Então, nós temos aqui algumas situações, tá? Só está ilustrando tudo que nós falamos, tá? Daqui para cá, ela vem crescente e ao contrário, decrescente, tá certo aí? Observando ainda, o mesmo acontece com os expoentes negativos, tá? 2 elevado a menos 5, ou a menos a quinta potência de 2, né? Então, é 1/32, que é o oposto do 2 à quinta, tá? Se 2 à quinta é 32, o 2 elevado a menos 5 é 1/32. Se 2 à quarta é 16, 2 elevado a menos 4 é 1/16. Tudo bem? Então, aqui tem uma notação geral, por mais que essa seja a introdução, quer dizer, o que eu passei para vocês estarem entendendo para fazer os exercícios. As duas notações representam a mesma coisa. Aqui eu já coloquei as duas ao mesmo tempo. Novamente, o que essa representa?
Ela representa o inverso dessa base, trocando o sinal do expoente. Mas como que isso ficou desse jeito? Porque 1 elevado a qualquer número será sempre 1. E o a elevado a n está representado aqui embaixo. Usar essa notação é bastante interessante quando nós estamos trabalhando com números inteiros. Quando nós estamos trabalhando com números fracionários, fica muito mais prático usar simplesmente o inverso da base mudando o sinal do expoente. Lembrando, essa notação ela só é possível com a diferente de zero, porque nós estamos falando de um denominador e não existe divisão por zero. Vamos a alguns exemplos para ilustrar aí a prática daquela fala dita inverte a base e muda o sinal do expoente. Quem é o expoente é negativo. Quem é o inverso de 4/5? 5/4. Troca o sinal do expoente e calcule. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Então, 25 16avos. E aqui? Menos o cubo de 2/3. Inverte a base 3/2 e muda o sinal do expoente. O cubo de 3 é 27 e o cubo de 2 será 8, 27 oitavos. E assim, para os outros exemplos, quem é menos o quadrado de 1/3? Inverte 1/3. Lembra, esse 1 não tem função aqui como denominador. Então, simplesmente vai ficar o quadrado de 3. Quem é o quadrado de 3? 9. E esse outro, nós temos então o quê? Menos o cubo de 3/5. O inverso de 3/5 são 5/3. Elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, 125, 27avos. E nesse caso, nós temos menos a quarta potência de 10/3. Tá? Inverte a base, 3/10. A quarta potência de 3/81, a quarta potência de 10, opa, base 10, basta colocar 4 zeros na frente do 1, não é isso? 81 décimo de milésimo. E se o número for decimal? Bom, se o número for decimal, transforma ele em fração, de preferência fração irredutível, aqui ela não está irredutível. Lembre que 5 décimos é meio. No quadro a seguir tem um exemplo, porque às vezes o aluno fica inseguro, na dúvida e acha que não pode. Claro que eu posso sempre simplificar a fração quando me convém. E imagine, se eu não simplificasse isso aqui, daria um trabalho tremendo, né? Porque ficaria 10 ao cubo, 1000, 5 ao cubo, 125. E 1000 dividido por 125, nossa, tem que fazer essa divisão, simplificar essa fração, então todo um trabalho desnecessário. Que daria quem? 8. Logo, se eu trabalhei aqui, quem é 10/5? 10/5 é 2, então isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, 8. Tudo bem? Então, mais algumas observações. Nós temos aqui menos o quadrado de 2/3, inverte a base, 3/2 elevado ao quadrado, 3/2 vezes 3/2, 9/4. E aqui? Olha, então tomar cuidado com as notações, né? Então, é menos o quadrado de 5. Então, inverte a base, muda o sinal do expoente, isto é, o quadrado de 1/5, 1/25. E menos o cubo de 1/4, nossa, quando eu inverter 1/4, esse 1 sumiu. Passou a ser 4 ao cubo, 64. Olha aqui o 0,5 novamente, que foi explicado na página anterior. Então, ao invés de trabalhar com 5 décimos, eu tenho a opção de trabalhar com 2. Quem é o inverso de meio? 2 inteiros. Então, isso é o expoente negativo, inverte a base, 2. Muda o sinal do expoente, 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Segue alguns exemplos para refletirmos e tirarmos algumas conclusões também. Muitas vezes o aluno quer decorar processos e acha, isso é negativo, isso é positivo. Então, um pouquinho de atenção, o conceito não mudou. Lembra das matérias anteriores? Quando nós temos potência de base negativa, se o expoente for ímpar, significa que nós vamos ter uma quantidade ímpar de fatores negativos. Espera aí, mas isso é menos 3. E daí? Menos 3 é um número ímpar. Base é negativa e expoente ímpar, esse resultado será negativo. Simplesmente eu vou ter que fazer o inverso. E o inverso de um número negativo continua sendo negativo. O inverso de um número positivo, positivo.
Isso aqui vai ser um número positivo, não interessa quem está aqui, tá? E aqui, qual é o sinal dessa potência? Não interessa quem é a base, o expoente é um número par, então nós vamos ter uma quantidade par de números de fatores negativos. Logo, o resultado será positivo. Ao contrário daqui, aqui nós temos uma quantidade ímpar de números negativos, uma quantidade ímpar de números negativos. Então, espero que a matéria tenha ajudado vocês, tá? No estudo. Essa matéria é de extrema importância, são notações que às vezes demoram um certo tempo para serem vistas, porém, quando cai, às vezes o aluno quer decorar processos. Não. Potência com expoente negativo não quer dizer que um número é negativo, depende quem é a base, depende quem é o expoente, tá? Então, simplesmente inverte a base e muda o sinal do expoente, tá certo? Façam esses exemplos para que seja aí constatado os conceitos que foram aprendidos. Um abraço a todos, tá? Até a próxima aula.